Então, eu vou falar agora. Eu acho que o vídeo cortou o vídeo que eu estava falando com vocês sobre o sonho do meu filho no futebol, né? Tentaram enterrar o sonho dele. E assim, não foi uma pessoa, não. Foram muitas pessoas que tentaram desestimulá-lo a continuar jogando futebol. Eu conto essa história para vocês. Por quê? Porque ele desde pequeno sempre fez algum esporte, né? Eu sempre coloquei ele na luta, ele fazia judô e depois ele fez judô junto com capoeira e também fez tênis de mesa. Mas ele nunca gostou muito de luta quando era pequeno. A capoeira, ele corria da capoeira. O professor tinha que ir atrás dele quando cantava as musiquinhas, né? Dan, 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 dan. E o meu filho corria e não ficava lá. E o professor até uma vez veio tirar uma satisfação comigo que eu não estava educando ele bem e tal. Gente, mãe sofre, hein? O filho tem que ser perfeitinho, entre aspas, né? Porque senão, já viu, né? A gente leva bronca. E eu, como mãe de primeira viagem, né, mas aprendendo ali, eu acho que toda mãe é mãe de primeira viagem, porque cada filho também é diferente, então você aprende com o seu filho também. Ponto. Aí meu filho praticava esporte, só que ele estava acima do peso. Ele sempre foi magrinho, mas depois começou a pegar peso, começou a comer as besteirinhas e tal. E começou a ficar mais cheinho, gordinho, como falam, né? E começou a sofrer bullying, menosprezo nas atividades físicas, no colégio, começou a ser perseguido. E, peraí. Bom, gente, eu tive que parar aqui porque para testar o carregador, o celular tava. Ai, desculpa, eu botei a mão. Então, foi isso que aconteceu. Meu filho, ele sofreu, né, esses ataques e tudo. Até eu conversei com o professor de capoeira, expliquei para ele e tal. E sempre tinha alguém querendo dar algum espectro pro meu filho. Ah, seu filho é hiperativo. Aí seu filho é isso, seu filho é aquilo. Só que eu não tinha nenhum diagnóstico de nenhum profissional, tanto do colégio, pedagogos, professores dizendo não, ele tranquilo, perfeito, ele se concentra, ele faz as coisas e tal. Mas as mães e as pessoas em volta querem sempre estereotipar. É o mundo, bem-vindo ao mundo real, né? Nós temos que ter um rótulo, um estereótipo, senão a gente não se enquadra, né, no grupinho. Aí eu nunca fiz nenhum teste no meu filho, até porque eu nunca fui indicada a fazer, e ele sempre demonstrando normalidade, brincando, correndo, né, gente? Saúde, né? Saúde é o que interessa. E ele fez o judô, mas não gostava, aí ele não queria mais ir. Aí teve uma vez que ele falou que não queria mais e tal, aí eu falei, não vou forçar. Eu não sei você, né, como mãe, como é que você faz aí. Pode comentar aqui, a gente vai trocando essa ideia, porque aqui ninguém sabe tudo, a gente vai aprendendo, vai pegando os cacos no caminho, vai se reconstruindo como mãe, dona de casa, esposa, é assim mesmo. Então, ele dizendo que amava o futebol. Então, ele sempre disse que era a paixão dele, era o futebol. Mas a gente, todos viam que ele não tinha o dom, que ele não é nato, né? Ele não é nato, mas pode ser o quê? Naturalizado. Então, eu comecei a incentivá-lo, né? Isso, vou colocar você na escolinha. Aí a minha primeira experiência na escolinha, né? Mãe sofre, né, gente? Aí foi olhar meu filho da arquibancada e ver que ele corria para todos os lados, pegava a bola com a mão ao invés de chutar, né, com o pé. E ele pegava com a mão e saía correndo, e as crianças doidas para jogar o futebol e, sabe, ficavam bravas.
e o técnico ajudando e tudo. Eu falei, olha, ele não tem intimidade, ele não joga com ninguém, ele joga sozinho e tal. E ele vai ter que aprender a jogar futebol. Ele tá aqui para aprender e para cuidar da saúde dele. Ok. O técnico recebe bem, né? Sabe que não é uma criança que tem aquele dom do futebol e vai trabalhando, né, as dificuldades, as especificidades de a criança acaba pegando um jeitinho. Foi assim que ele foi indo. Aí tá. Aí foi indo, troquei, coloquei num outro futebol. Depois foi para um outro e aí começou a jogar uns campeonatos. Chegando lá no campeonato, as crianças, né, com dom, com garra, com energia, meu filho acima do peso, né? E nessa época já estava já começando a cuidar para ele emagrecer, né? Porque o pediatra tinha dito que ele estava acima do peso e tinha que fazer o controle alimentar e também fazer o esporte, por isso o futebol. Então eu fui num campeonato, né, num lugar aqui no Rio de Janeiro, e acho que foi em Nova Friburgo, se eu não me engano, e meu filho estava lá jogando. E aí, gente, o que eu passei muito foi isso, né? Eu na arquibancada, os pais gritando dos craques, né, que estavam em campo, sonhando por uma vaga na seleção brasileira, né? No Paris Saint-Germain. Nada é impossível, né? Mas os pais, eles têm essa, né? Aqui no Brasil é muito isso. Ou você vai ser jogador de futebol, vai ser artista, influencer, né? Ou não sei. Aí os pais lá, né? Eu sempre tinha dito, né? Conversando com algumas mães que meu filho ia ser aquilo que ele quisesse ser, da melhor maneira que ele fizesse, que fosse o sonho para ele ia ser. Eu jamais ia enterrar um sonho do meu filho. E foi assim que eu sempre pensei. Não vou jogar água mesmo vendo que ele não tem dom. Eu vou incentivá-lo. Vamos ver no que vai dar isso aí. E aí eu comecei, aí tava lá na arquibancada e os pais gritando, aquele gordinho, não joga nada. Meu Deus, que dor, que facada no peito. Aquele gordinho cai toda hora. Meu filho caía e eu fazia assim pro lado, gente, pra não ver meu filho cair. E eu da arquibancada, vai filhão, vai filhão, vai filhão. Dolorido demais, né? Para uma mãe, né, que se coloca, você que é mãe, que é pai, vai se colocar no lugar, né? Talvez sim, talvez não. E aí ele vinha assim, filho, vamos tirar foto, você jogou demais, você jogou muito, mesmo eu sabendo que ele não tinha jogado tanto assim, né? E aí eu falei, você é o melhor jogador do mundo. Não falei do time, você é o melhor jogador do mundo e você pode ser o que você quiser, filho, tá? Isso aí, continua, vai, você pode, você vai vencer, vence as suas limitações, não ouve o que falam a seu respeito, e só trabalhando a mentalidade dele, só trabalhando a mente dele. E teve um jogo desse que eu saí de lá muito mal, sabe? Eu até contei isso pro meu filho agora, há pouco tempo, e eu me emocionei, porque foi de fato, quando eu lembro, né, dá vontade de chorar, mas assim, ele tava jogando e a gente veio embora e ele falou, mãe, eles não jogaram a bola pra mim. Eu falei, não jogaram, mas eles vão jogar, eles vão jogar. É porque você ainda tá novo, eles não conhecem você muito bem e tal, né, eles vão jogar pra você também. E aí eu falei assim, filho, deixa eu te falar uma coisa, por mais que as pessoas falem a teu respeito, por mais que elas digam que você não vai conseguir ser jogador, que você não tem dom, que você não nasceu para isso, se você quiser, filho, você vai ser o que você quiser, tá bom? É só você desempenhar o seu papel com maestria, você criar sua força interna, sua mentalidade ali, ó, fortalecida, que você vai chegar lá. E fui trabalhando a mentalidade dele.
E ele tem uma autoestima, assim, muito elevada. Ele sempre diz, não, eu consigo, eu posso, eu vou, não, eu sou melhor e tal, barará. E sempre tá com esse discurso. Porque eu comecei a plantar, a regar, né, que ele pode, que ele, né. E aí, ao longo do tempo, ele foi treinando. E como é que ele treinava? Né? Eu até perguntava a algumas pessoas que tinham prática com futebol, falava, ih, ele não tem jeito não, esse menino não tem jeito para futebol, tira ele disso aí. Olha, o que mais eu ouvi foram pessoas para me, assim, desalentar em relação a isso. E, e aí, o que aconteceu? Cada vez mais desculpa gente, eu lutava contra isso, tá? Contra esse sentimento, né? Porque aí tem o sentimento de mãe também. E aí, gente, só um minutinho, tá? Nesse jogo, eu vim incentivando meu filho, isso ficou muito marcado, sabe? Peraí, gente, só um minutinho, beber uma aguinha. Pronto, voltei aqui, bebi água, falando muito. E aí, eu comecei a estruturar meu filho assim, mentalmente. Aí na escola ele começou a jogar muito futebol, foi para os campeonatos. E aí eu via meu filho assim machucado no joelho, machucado na perna. Falava, Renan, esse futebol tá machucando você muito. Teve uma vez que ele chegou mancando. Eu falei, cuidado, garoto, pelo amor de Deus, olha aí, não vai se machucar. Ele falou, mãe, eu sou raiz. Poxa, foi tão assim, tão, tão bom ouvir que ele não deu ouvidos pro que falavam dele, sabe? E assim, hoje meu filho tá na escolinha do Flamengo, né? Aqui no bairro, essas escolas, né? Subsidiárias. E assim, ele recebeu elogio, ele tá jogando na posição de goleiro, né? Tinha muito isso, ele queria muito ser atacante, e aí às vezes colocavam ele acho que na zaga, no meio campo, e ele ainda conseguia fazer gol, sabe? Depois dele treinar muito. E o treinador, eu passei tudo isso para eles e ele falou, calma mãe, vamos trabalhar, ele tem potencial, ele vai conseguir, ele vai pegar. E aí eles me davam feedback, ó, ele tá melhorando, nossa, ele jogou muito, nossa, isso e aquilo. E assim, eu tenho visto o empenho dele, ele joga sozinho na parede aqui de casa, não tem ninguém para jogar bola com ele, assim, né? Agora que já tem mais uns coleguinhas aqui na rua e tudo, mas ele treinava sozinho, batendo bola na parede, obstinado com o que ele tanto amava e ama. E a mensagem de hoje é isso. Não desestimulem seus filhos, tá? Mesmo que você veja assim, ele não tem o dom para isso, mesmo que o mundo inteiro diga para ele ou para você que não dá, que não pode, você vai conseguir. E por que eu tô emocionada? Porque hoje o treinador dele falou, né, esses dias, que ele estava jogando muito como goleiro, que ele estava agarrando muito. Ele é bem alto, sabe? Que ele estava agarrando muito. E hoje eu encontrei uma pessoa na rua que jogou, né, bola ontem com ele, né, um adulto que viu ele jogar. E esse adulto falou para mim, olha, o seu filho tem potencial. É a primeira vez que eu ouço isso. E para mim foi algo assim, acalentador é a palavra. E saber que talvez ele não vai conseguir chegar onde ele quer chegar com o futebol. Mas ele também não vai desistir, né? Eu digo assim, numa seleção brasileira, num time aqui perto, eu não sei do futuro dele. Mas eu só sei que eu tô plantando um filho forte de mentalidade. Um filho que não deixa se abater pelo que as pessoas dizem ao respeito dele. Um filho que não se intimida, porque já ouviu muitas vezes, você não dá para isso, você não serve, você não joga, você não... E isso começar a mudar e eu começar a ouvir
que ele joga muito, é muito gratificante. E por isso eu quero compartilhar com você. Talvez estão tentando entulhar os seus poços, tentando dizer para você, você não vai conseguir. Mas eu digo que se você for firme na tua mentalidade, no teu querer, e se é tudo que você quer, é o teu sonho, vai, porque você vai conseguir. Essa é a mensagem de hoje, tá bom? O quadro vai se reverter e você vai ter resultados positivos. Eu queria que você comentasse sobre isso, se alguém já passou esse tipo de situação, fala aqui comigo, eu espero contribuir com vocês e eu volto e até a próxima. Tchau!